abençoados com todas as bênçãos, abençoados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Melhor noite a todos que estão aí nos acompanhando através dessa live ao vivo, ou através da gravação do YouTube, através do Facebook. Receba que hoje já é a melhor noite da sua vida. Receba que hoje é o melhor dia da sua vida. Mesmo que às vezes aconteça coisas que não colaboram assim no seu pensamento, na sua mente, que você não se agrade, mas o Evangelho diz que tudo colabora para o nosso bem, mas a nossa carne ela é um pouco complicada, né? Para não falar muito, que está corrompida, ela te mostra coisas que não são. Essa que é a verdade. O Evangelho diz que tudo está bem, mas ela teme falar que não está bem. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Neilton Cardoso, falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, a cidade mais linda do mundo, né? Por que é mais linda? Porque nós estamos aqui, abençoados. Onde você está é sempre o melhor lugar. Deus sempre te coloca no melhor lugar. E o nosso trabalho aqui hoje é simplesmente falar a respeito do Evangelho da Graça, falar a respeito das coisas que foram reveladas ao apóstolo Paulo lá no paraíso. Se você não conhece o Evangelho da Graça, se você não conhece o apóstolo Paulo, saiba que um dia Deus o pegou aqui nesse reino e o levou até o paraíso. E a ele foi revelado os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Colossenses capítulo 1, versículo 24, 25, ele ali explica que esses mistérios que estavam ocultos, que não foram explicados a nenhum homem antes dele, nem a Salomão, nem a Davi, a ninguém, somente a ele, e ele escreveu em 14 cartas, e nós aqui estamos repetindo o que ele ensinou, porque é a verdade do Evangelho. Eu sei que muitos não conhecem porque esse conhecimento foi escondido, foi abafado por mais de 2000 anos pelo Evangelho que foi pregado pelos apóstolos. Principalmente o apóstolo Pedro, que é o apóstolo da circuncisão, que pregavam a lei de Moisés. Eles aprenderam com Jesus de Nazaré e depois que Jesus de Nazaré morreu e ressuscitou, eles continuaram a pregar esse evangelho. E pior, ainda levaram para os gentios. Mas Deus disse que esse evangelho para os gentios seria levado pelo apóstolo Paulo. E é esse evangelho que nós estamos aqui pregando. Antigamente, Deus falava através dos profetas, através da lei. Como está escrito em Hebreus, capítulo 1, no versículo 1, está escrito assim, ó, vamos ler aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós... Veja bem, quando o apóstolo Paulo fala a nós, ele está falando a nós depois da cruz, depois que Cristo morreu e ressuscitou. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Para nós, abençoados, Deus já não fala mais através de profecias, não fala mais através dos sacrifícios, não fala mais através da lei de Moisés. Não, não. Isso já acabou, isso já passou. E é esse evangelho aqui que nós falamos. Deus agora fala para nós através de Cristo. E Cristo revelado pelo apóstolo Paulo nas 14 cartas que ele escreveu, que vai de Romanos até Hebreus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer saber quem é Deus, qual é a vontade de Deus na sua vida, então você precisa conhecer o evangelho da graça de Deus que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Eu sei que durante a história da humanidade, depois que Cristo morreu e ressuscitou, apareceram muitas pessoas, muitos homens sábios, inteligentes, né, que fizeram reformas, que fizeram não sei o quê, que fizeram várias interpretações, que pegaram lá os originais e passaram para cá, passaram para lá, e muitos sábios, mais abençoados. O Evangelho diz que esse conhecimento foi dado unicamente ao apóstolo Paulo. Não adianta você querer procurar essa revelação em outro lugar, que não vai. E o apóstolo Paulo mesmo, ele disse, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 9, uma coisa muito séria. Ele fala, mesmo, preste bem atenção, abençoado, mesmo que venha um anjo do céu, olha que coisa séria que Paulo falou, mesmo que venha um anjo do céu e fale um evangelho diferente do dele, do que ele recebeu lá no paraíso, é anátema, é maldição, mesmo que seja um anjo vindo do céu, enviado por Deus. Se for diferente de Paulo,
Você fala, ó, Ângelo, me desculpe, mas isso que você está falando está diferente do Evangelho de Paulo, então você está em anátema, está em maldição. E nós falamos aqui do Evangelho da Graça. Então, peço a você que pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, anote para você conferir o que nós estamos falando, se está de acordo com o Evangelho da incircuncisão. E também gostaria de incentivar você a compartilhar mais uma vez as mensagens. Eu sei que você tem feito, nós temos visto aqui os números, não é isso? Muitas pessoas, muitos nossos irmãos têm compartilhado a mensagem. Por favor, também, se você ainda não se inscreveu no nosso grupo do YouTube, eu peço a você que se inscreva. Para qual razão? Para que a palavra corra e seja glorificada. Olha, muitos abençoados têm recebido, têm ouvido, e os olhos do entendimento têm sido iluminados. Nós temos recebido aí correios de abençoados falando, olha, muito bom, eu não sabia desse conhecimento, eu não conhecia essas coisas que estavam escritas, mas abençoados, é necessário que nós falemos, que nós compartilhemos aqui as mensagens, para que alcance os nossos irmãos. Assim como me alcançou, assim como alcançou você, vai alcançar também os irmãos que estão aí. Ó. E outra coisa, não sou eu a falar não, você pode fazer o mesmo, porque nós aqui não somos pastores, nós aqui não somos nenhuma autoridade diante de ninguém, nós somos o corpo de Cristo com a função aqui apenas de falar, e você também pode falar. Se por acaso no momento você não pode estar falando, compartilhe as mensagens, se inscreva no canal para que a palavra corra e seja glorificada. Uma ótima noite a você que está aí já nos assistindo ao vivo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que hoje à noite, nesse horário, você tem várias coisas para fazer, tem outros meios para você ouvir, mas está aí honrando a palavra do nosso Pai. Então vamos aqui falar aqui de um assunto bem importante, bem interessante, que se chama vasos da ira versus vasos de misericórdia. E quando falamos aqui vasos da ira, estamos falando dos filhos de perdição. Olha que coisa tremenda, filhos de perdição. E vasos de misericórdia só poderia ser filhos da salvação. Duas sementes, dois tipos de vaso, um para a salvação e outro para a perdição. Então vamos ler aqui Romanos capítulo 9, vamos ler 2 versos e vamos aqui dar início a esse estudo. Hoje vai ser assim um pouquinho rápido, porque é um assunto bem conhecido nosso, e eu tenho certeza que Deus já está iluminando os olhos do teu entendimento para que você possa entender essa palavra, que diz assim, ó, Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23, por hora, não é isso? E diz assim, e que direis? O que nós podemos falar a respeito desse assunto tão debatido, tão falado, tão questionado pela religião, que é o filho da salvação e o filho da perdição. A religião ela tem assim, uma posição a respeito desse assunto e não abre mão, uma coisa assim muito séria que a religião fala, mas e a religião, diferente do evangelho, está errada. Então, o que diremos nós? Olha só, se Deus, o assunto aqui é Deus querendo, Deus quis. Veja bem que nós vamos ler aqui em seguida, é alguma coisa que Deus quis fazer. Deus quis mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Aonde? Suportou com muita paciência o quê? Os vasos da ira. Deus quis suportar com muita paciência os vasos da ira, preparados, olha só, o vaso da ira, ele foi preparado, não é que ele se preparou, não é que ele fez uma má obra, ele fez alguma coisa errada e se transformou em um vaso de ira. Não. Ele foi preparado por quem? Por Deus, porque se foi Deus quem quis, para quê? Para perdição. Olha que coisa tremenda. Deus quis preparar vasos de ira para perdição, não para salvação. Não para um dia se arrepender, não para um dia levantar a mão, se batizar, participar da Santa Ceia e se tornar uma boa pessoa. Não. O vaso de ira, o vaso da ira foi preparado por Deus. Deus quis prepará-los para a perdição. E agora, no verso 23, olha só o que diz o verso 23. Para que também, ou seja, da mesma maneira, da mesma forma, como Deus quis preparar o vaso da ira para a perdição, também desse a conhecer
as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Olha só o que foi que Deus quis. Primeiro ele quis um vaso de ira para a perdição. E depois ele quis o vaso de misericórdia para quê? Para nos dar sua glória, vaso de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Deus quis, abençoado. Deus quis preparar dois tipos de vaso. Um para a perdição e outro para a salvação. Um para a ira e outro para a misericórdia. Então, abençoados, fica aqui bem claro no que nós lemos aqui rapidamente nesses dois versos. Tem aqui mais esse capítulo 9, se você ler, vamos ler aqui mais alguns versículos aqui mais para frente, mas se você ler com carinho, com atenção, você vai entender até melhor. Mas por enquanto aqui, nesses dois versos, fica evidente que existem dois vasos. Pelo menos está escrito aqui, não é isso? No versículo 22, diz que tem o vaso da ira para a perdição, preparados por Deus, Deus quis para a perdição. E no verso 23, os vasos de misericórdia preparados por Deus para a sua glória, que ele tinha preparado desde antes. Dois vasos, um para a salvação e o outro para a perdição. Por que nós batemos muito nesse tema, repetimos várias vezes a mesma coisa? Porque, olha, abençoados, essa mentira aí que o vaso, a pessoa amar aquele que é um perdido, não é filho, aquele que não é filho, ele pode se tornar filho. Essa mentira já está aí, por quase 2000 anos, né? As pessoas falam, não, agora aquela pessoa ali, ela se arrependeu, né? Ela agora está se comportando muito bem, então agora ela é um salvo, agora ela é um filho da salvação. Não é isso que diz o Evangelho. Diz que Deus quis preparar os dois vasos. Um vaso para a ira e o outro para a misericórdia. Deus quis. Preste bem atenção no que você está lendo. Deus quis fazer isso, abençoado. Não foi lá o diabo, não foi lá o Moisés, não foi Paulo. Foi Deus quem quis fazer assim. Os dois vasos debaixo da vontade de Deus. É isso que você precisa entender. Tudo que está escrito aqui, tudo que nós lemos, tudo debaixo da vontade de Deus. Vamos repetir. Deus quis. É isso que você precisa compreender. Você precisa entender, porque é Deus. Veja bem, abençoados. Veja bem, não existe, olha só, não existe, pelo menos eu não conheço na Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, não existe livre-arbítrio quanto a ser vaso de ira ou de misericórdia. Não existe assim nenhuma passagem, nenhum exemplo, nada que mostre aqui que o homem possa escolher ser filho de Deus ou não, o famoso livre-arbítrio. Por quê, abençoados? Porque Deus é soberano. Nós acabamos de ler aqui, vamos repetir. Deus quis, querendo Deus mostrar, Deus quis mostrar. Deus é soberano. Deus nunca deu opção para ninguém. Olha, você quer, se você estiver afim, se você se comportar, se você for, se você voltar. Não, Deus nunca fez isso. Ele é soberano. Ele sempre impôs a sua própria vontade. Deus sempre impôs o seu querer. Ele sempre disse, vai e diz que é assim. Vai e diz que a minha vontade é essa. E a vontade de Deus, abençoado, nunca voltou atrás, nunca deixou de acontecer. Sempre foi da maneira que Deus disse. Eu estava vendo assim um filme um tempo atrás aí, e quando o profeta lá falava, o Senhor disse, já era. Se o Senhor falou, se o Senhor disse, se o Senhor mandou, olha, acabou, vai acontecer da maneira que Deus disse, porque Ele é soberano. Da mesma maneira, abençoado, quanto ao vaso de ira e o vaso de misericórdia. Deus quis e não tem como mudar isso. Não adianta você se comportar bem ou você se comportar mal. Se se não é, não é, porque Deus quis. Olha só, Romanos, no capítulo 8, vamos ler aqui alguns versos. Romanos, capítulo 8, no versículo 29. Olha só o que diz. Porque os que dantes conheceu, quem é que conheceu? De quem que Paulo aqui está falando? Se você ler aqui o texto todo, vai ver que está falando do próprio Deus. Os que Deus conheceu antes, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Deus mesmo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que são muitos, não são todos. Muitos irmãos. Aos que conheceu, não a todos.
Isso é outro mistério que estava oculto, que o apóstolo Paulo revelou através do Evangelho da Graça. Deus não salvou a todos. Deus não quis a todos. Deus não escolheu a todos. Só aos que, olha o que está escrito, aos que escolheu. Esse é meu, esse eu quero, aquele não, aquele fica para lá, aquele lá não serve, mas esse é meu, aos que Deus escolheu, falando daqueles que foram conhecidos para a misericórdia. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Porque os que dantes conheceu foram conhecidos para serem vasos de misericórdia. Nós lemos aqui, ó, Deus quis, não é isso? No capítulo 9, versículo 23, aqueles a quem Deus quis. Os que não foram conhecidos para misericórdia são vasos da perdição. São dois grupos. Um grupo para a salvação, um vaso de misericórdia, que foram conhecidos por Deus, que Deus quis, e sobrou alguns lá, não sei quantos, quem são, mas esses são chamados de vasos de perdição e vão se perder, abençoados, porque Deus quis, assim que Deus escolheu. E veja bem, abençoados, Igreja do Senhor Jesus, amados de Deus, eu sei que assim, né, parece que nós estamos até sendo covardes, nós estamos assim, querendo ser melhor do que alguém, mas não é isso, abençoado. Nós estamos mostrando aqui para você que está escrito aqui no Evangelho, que é a vontade de Deus que é soberana. Deus, abençoado, que é soberano, ele teve um propósito em tudo. Essa escolha que ele separou aos que ele quis é um propósito. Aqueles que ele escolheu para a sua glória e aqueles que ele não quis viraram filhos de perdição, porque Deus assim também quis. Isso que está escrito aqui. Ó. Vamos ler aqui, ó, em Efésios, versos também que nós amamos, que nós gostamos muito. Efésios, carta que Paulo escreveu a essa igreja poderosa, no capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 5, que diz assim, ó, e, falando de nós, da igreja de Cristo, e nos predestinou para filhos. Predestinou para quê? Para vasos de misericórdia, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para Ele mesmo, não é isso? Segundo, olha só, olha o que diz aqui o finalzinho do verso 5, segundo, de acordo, o beneplácito da sua vontade. O que isso quer dizer? Foi de acordo, Deus quis sem dar satisfação para ninguém, sem pedir a opinião de ninguém. Deus predestinou, Deus escolheu aqueles a quem Ele quis, de acordo com a vontade dele. Vaso de misericórdia, aqueles que ele quis. E o que ele não quis? Vaso de perdição, porque ele também quis dessa maneira, abençoados. E no verso 6 diz assim, ó, olha só, para quê? Para louvor e glória da sua graça. Para isso que você foi escolhido, um vaso de misericórdia. Não para sair batendo no peito, dizendo que é melhor do que o irmãozinho dali, você é melhor do que o irmão que não tem religião, do irmão que faz isso, do irmão que faz aquilo. Não, abençoados. Você foi escolhido por Deus, foi separado por Deus para louvor e glória da sua graça. Tudo que você faça, tudo que você viva, os anos que você passar aqui nesse corpo, tem que ser para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque isso você foi predestinado. Foi para isso que você foi escolhido. Viver nesse mundo aqui da melhor maneira possível. Porque foi para isso que Deus escolheu a mim, escolheu a você. Para louvor e glória do seu nome. Para louvor e glória da sua graça. Pela qual nos fez... Olha só, cadê a vontade do homem aqui? Nos fez, ele que nos fez, agradáveis a si no amado. Foi ele que nos fez agradáveis. Ele nos escolheu para isso. Olha, Deus se agrada muito de você, abençoado. Se tem alguém que se agrada de você, esse alguém é Deus. Ele está agradável de você. Por quê? Porque foi ele que fez essa aproximação. Foi ele que pagou o preço. Foi ele que escolheu você. Foi ele que te fez um vaso de misericórdia. Não foi você que se fez. Foi ele que fez você. E diz aqui no versículo 7... em quem temos, olha só, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Já temos, não é que nós vamos ter. Você já tem, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Eu sei que nós não, quando nós nascemos aqui, já nascemos sem ofensa, sem pecado, sem desobediência, porque nós nascemos depois da cruz. Mas, da mesma maneira que nós participamos lá de Adão,
da mesma maneira nós também participamos da justificação da cruz. O versículo 8, olha o que diz o versículo 8. Que ele quem? O próprio Deus, não é isso? Fez abundar, sobrar, transbordar para conosco em toda sabedoria. E onde é que está essa sabedoria? No Evangelho da Graça, abençoado. Você não vai encontrar sabedoria para nós, para os nossos dias, fora do Evangelho da Graça. Não adianta, abençoado. Não porque o apóstolo tal, o profeta tal, também, olha, ele pode até falar, tem que ser igual a Paulo. Ele pode ter alguma sabedoria, e tem. Se você procurar, você vai encontrar, mas vai acabar em Paulo. Porque não porque o apóstolo falou uma coisa que muito boa, muito sábia, mas Paulo não falou. Então, abençoado, ó, esqueça isso. Por mais inteligente, por mais sábio que seja, se a sabedoria não está de acordo com o evangelho, corra disso, saia disso, porque você pode estar se metendo debaixo de uma maldição, pelo simples fato de ser diferente do apóstolo Paulo. Ó, toda sabedoria e prudência. E o versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Aí você vai descobrir a sua posição em Cristo Jesus, segundo o seu beneplácito, segundo ele quis, que propusera em si mesmo, nele mesmo. Então, abençoados, é necessário que você conheça o Evangelho da Graça, porque esse é o propósito do vaso de misericórdia, o propósito da nossa vida aqui, louvor e glória da sua graça. Então você precisa conhecer o Evangelho da Graça, conhecer a sua posição em Cristo Jesus, saber que você é um vaso de misericórdia, porque Deus quis. Veja bem, Deus quis, escrevendo uma carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que a jactância, né, aquela coisa assim, não, eu consegui, eu fiz, isso aí não existe para um vaso de misericórdia, porque você vai entender que foi Deus que fez em você, segundo a graça de Deus que me foi dada, diz o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça em mim, não eu, não nós, mas a graça em nós. Nós somos santos, nós somos perfeitos, somos justos, nosso nome está escrito lá no livro da vida, mas isso nada de nós, mas Cristo em nós. Toda honra, todo louvor seja dada a Ele, louvor e glória da sua graça. Agora, diferente do que ensina a religião, porque olha, abençoado, a religião é uma coisa assim tremenda, é o que existe de pior nesse mundo, a chamada religião, porque ela é o contrário, é tudo o contrário do Evangelho da Graça de Deus. Segundo ensinou a religião, não há covardia, não há injustiça da parte de Deus nessas coisas. Porque eu aprendi na religião, porque olha, como é que pode, né, isso? Deus escolher um para a salvação e escolher outro para a perdição. Isso não seria justo, porque uma certa vez, eu me lembro muito bem, eu fui convidado a estar num lugar chamado Igreja Evangélica do Sistema Religioso, e eu fui assim, devido à situação do trabalho, terei que falar com alguém lá, eu fui lá, e um lugar muito lindo, né? Um lugar que eles chamam de igreja, muito bacana, um ar-condicionado tremendo, né? Um conjunto lá que tocava, o som, a maravilha. E quando lá o chamado apóstolo começou a falar, foi uma das primeiras coisas que ele falou. Seria uma covardia de Deus predestinar um para a salvação e outro para a perdição. Abençoados, olha, vamos ler aqui, ó, Romanos capítulo 9. Vamos ler, a gente fala aqui, né? Mas é melhor mostrar o que Paulo revelou a respeito desse assunto. Romanos capítulo 9, versículo 10, diz assim, ó, e não somente esta, mas também Rebeca. Sabe quem foi Rebeca, não é isso? Quando concebeu de Isaac, nosso pai. Ele está falando aqui quando Rebeca teve Jacó e Isaú, aqueles dois famosos gêmeos, não é isso? Que eram filhos de Isaac. Versículo 11. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem Jacó nem Isaú, os dois ainda estavam lá, nem lá no ventre da mãe, nem tendo feito bem ou mal, porque se estavam no ventre da mãe, eles não tinham feito nada de errado nem de certo, não é isso? Para quê? Para que o propósito de Deus, a escolha de Deus, o que eles seriam, quem seriam eles, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, não porque eles pudessem fazer, como diz a religião, mas por aquele que chama. Olha, abençoado, você é um vaso de misericórdia, não é por causa das suas obras.
Não é porque você fez as coisas certas ou porque você fez as coisas erradas, não, não. Você é um vaso de misericórdia porque Deus, o próprio Deus, te chamou antes disso. Olha só Efésios, volte aqui a Efésios capítulo 1, nós amamos muito esses versos, não é isso? Efésios capítulo 1, abra sua Bíblia, por favor, no verso 3, que diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto aqui, abençoado, é só um, é Deus, não é isso? O qual o próprio Deus, veja bem, o próprio Deus nos abençoou. Não é que ele vai abençoar, ele já abençoou. Olha só, com todas as bênçãos espirituais. Então está falando do Espírito. Abençoou no Espírito, nos lugares celestiais em Cristo. E agora no verso 4. Como também, da mesma maneira que ele nos abençoou, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aonde que está aqui a covardia de Deus? Onde que alguém aqui pode dizer que Deus foi covarde, que Deus foi injusto? Aqui diz que em amor, a predestinação abençoada, a escolha de Deus na nossa vida e a não escolha, e seja lá quem for, foi um ato de amor de Deus. Deus amou, Deus quis fazer assim, segundo o seu beneplácito, segundo o seu querer. O problema todo aqui é que a religião, o sistema religioso, julga a Deus de acordo com seu sentimento humano. A religião é assim, não, porque aquele meu vizinho ali, ele é uma ótima pessoa, então Deus não poderia ter deixado ele de fora. Ou então, é o contrário, não, aquela pessoa ali não serve, tudo que ele fez tudo errado. Abençoados, vamos aqui repetir o que nós falamos aqui no começo. Deus, tudo que ele fez, quando ele escolheu os vasos de ira e o vaso de salvação, ele escolheu, abençoado, com um propósito. Não foi assim, vamos ver o que vai acontecer, não, não. Foi com um propósito. A religião que fica julgando Deus é com sentimento humano. Querendo, não, Deus tem que salvar esse, Deus tem que escolher aquele, não, aquele lá, Deus não vai salvar nunca. Não é assim que funciona. Deus é Espírito. Veja bem, Deus é Espírito, 2 Coríntios 3,17, diz que Deus, o Senhor, é o Espírito. Então você não pode querer que Deus julgue as coisas com o sentimento humano, com o nosso sentimento do homem, porque não vai funcionar, você não vai entender. Querer que Deus julgue pelo que vê, pelo que sente, pelo que acha, né, pelas aparências. Não, Deus não julga assim, Deus julga assim, ó. Romanos, veja aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz aqui, Romanos 1,17. Diz assim, ó: porque nele, aqui falando do Evangelho, do poder de Deus, se descobre a justiça de Deus. A maneira que Deus julga, a maneira que Deus faz as coisas, de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. Como está escrito, o justo, o vaso de misericórdia, aquele que foi justificado por Deus, viverá pela fé. Pelo que crê, não pelo que vê, não pelo que sente, não pelo que acha, abençoado. Deus não vai julgar ninguém porque ele é bonzinho, Deus não vai condenar ninguém, nem salvar ninguém porque ele fez as coisas certas ou porque ele fez as coisas erradas. Não, abençoado, não é assim. Já houve um propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. Você é você e você não é você e acabou. Isso não muda. Não é isso? Como diz lá o irmão nosso, lá que nós amamos muito, não é isso? Ele fala, ó, quem está dentro não sai, e quem está fora não entra, porque Deus já fez as coisas desde antes da fundação do mundo. Deus escolheu no Espírito abençoado, não é segundo as obras, não é segundo a carne. A escolha de Deus não tem nada a ver com as obras. E mais, veja bem, nós, seres humanos, nesse corpo de carne, nós não sabemos quem é quem. Eu não sei dizer para você se aquele personagem ali que a semana passada fez todas aquelas coisas erradas, eu não sei se ele é da perdição, eu não sei se ele é da salvação, não sei dizer. Mas nós, veja bem, nós julgamos todas as coisas de acordo com o Evangelho da Graça.
É isso que nós julgamos. Escrevendo uma de suas cartas, o apóstolo Paulo diz que o nosso trabalho, o nosso papel é apresentar todo homem perfeito no Espírito. Perfeitos em Cristo Jesus, no Espírito. Porque na carne, Deus tem ali um propósito com aquele corpo de carne ali, no que ele vai fazer, mas se é um vaso de misericórdia, abençoado, ele não vai se perder nunca. E se for um vaso de perdição, não vai se salvar nunca. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz que Deus, olha só, 2,16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Paulo, não é segundo o que a pessoa faz, não é segundo o que segundo a pessoa é. O Evangelho de Paulo diz que Deus escolheu os seus filhos desde antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa, pessoal. Antes de que acontecesse qualquer coisa, antes do primeiro homem, antes de falar haja luz e houve luz, no princípio era... Não. Antes do princípio, antes do relógio começar a contar, 1 segundo, 2 segundos, 1 hora, 1 dia, antes dos tempos, antes disso, Deus já havia escolhido quem era o vaso de ira e quem era o vaso da misericórdia. Já havia escolhido aqueles que ele iria escolher para o louvor de sua glória. Graças a Deus que ele nos escolheu. Graças a Deus. Vasos da ira e vasos de misericórdia. Duas sementes diferentes que estão aí. E Deus sabe quem é quem, abençoado. Não se preocupe, não se tormente com isso. Não queira salvar a ninguém, porque você não pode salvar ninguém. E também não condene ninguém, porque você não pode condenar a ninguém. Não é isso? Porque foi Deus que comprou, foi Deus quem escolheu quem é quem, e ele mesmo pagou o preço por cada um. Cuide de você, não é isso? O apóstolo Paulo, uma certa vez, escrevendo uma de suas cartas, ele disse assim para Timóteo: Timóteo, cuide de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, cuide do que está escrito, do que você ouviu, e cuide da sua vida. Deixe lá que o nosso irmãozinho lá, Deus cuida dele lá, porque somente Deus sabe quem é quem. Tito, olha só, vamos aqui a carta que Paulo escreveu a Tito, no terceiro capítulo, uma carta pequena, não é isso? Tito, capítulo 3, no versículo 4, olha o que diz o apóstolo Paulo. Mas quando, falando aqui a respeito da misericórdia, falando aqui a respeito da vida de Deus aqui, da escolha de Deus, diz assim, ó, mas quando apareceu a benignidade, ou seja, a misericórdia, e a caridade, ou seja, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, olha, é para com os homens, mas não para todos os homens, hein? Não se engane, porque a religião diz nada aqui. Está dizendo que Deus amou todos os homens. Não, pessoal. Deus amou aquele que ele escolheu. Os vasos de misericórdia. É esse que Deus ama. E no versículo 5, ele diz assim, não pelas obras de justiça que houvesse feito. Sabe por que Deus ama você? Não é porque você é bonzinho, não. Você não faz mais do que a sua obrigação em se comportar bem. Você não faz mais do que a sua obrigação em tratar as pessoas bem, em ser honesto, respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe. Isso é a sua obrigação. Agora, Deus te amou, não é pelos seus feitos, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia dele para mim e para você. É por isso que ele me ama, é por isso que ele te ama. Não é pelas suas boas obras, não porque eu sustento 3 orfanatos, eu sou casado com a mesma mulher não sei quantos anos. Abençoado, isso aí você não faz mais do que sua obrigação. E se faz, continue fazendo. Mas Deus te ama pela misericórdia dele na sua vida. Foi ele que escolheu você, não foi você que escolheu a ele. Né? Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Então, abençoados, e o versículo 6, olha só, que abundantemente ele, o próprio Deus, derramou. Não é que vai derramar. Não é que se você se comportar bem, que ele vai derramar. Não, já derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos comprou. E o versículo 7 diz assim, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Isso aqui, abençoados, é alguma coisa que tem que ficar bem explicado aqui na nossa mente, na nossa vida. Isso aqui
É o princípio de tudo, é a base de tudo. Não dependeu do homem. Sempre foi Deus. É isso que a religião, ela trocou, ela virou, inverteu as coisas, não é isso? Não, porque depende de você. Ó. Deus fez a parte dele e agora você tem que fazer a sua. Aonde que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Como um amigo meu me ensinou, parece que a salvação, a escolha de Deus, foi um carnê, né, que Deus pagou a entrada, 50%, e jogou os outros 50% na mão da igreja. Não, Deus pagou os 100%. Autor e consumador da nossa salvação. De tudo, foi o próprio Deus. Ele que fez todas as coisas. Não foi eu que... Eu não fiz nada, abençoado. Você não fez nada. Nós fomos criados por Ele, escolhidos por Ele. Olha só, Romanos capítulo 9. Volte lá, Romanos. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Mais uma vez aqui no capítulo 9. Agora o verso é o verso 20 e o verso 21. Olha só. Mas, ó homem, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Ó homem, quem és tu? Quem é que você pensa que é? Você pensa que é alguma coisa, não é isso? Quem és tu que a Deus replicas? Quem é você para discutir com Deus e falar que Deus está errado, falar que Deus não podia fazer assim, que Deus deveria salvar aquele? Não, aquele não merecia ser um vaso de misericórdia. Quem és tu? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Será que pode? Eu trabalhei muitos anos, não é isso? Em usinagem de peça metalúrgica, e fiz muitas, né? Muitas peças, 30 anos lá, fiz muitas peças. E nenhuma abençoada reclamou pelo que eu tinha feito, até quando eu fazia errado. Quando eu fazia a peça lá errado, usinava errado, ninguém reclamava. Por quê? Porque era eu que escolhia. Da mesma maneira, abençoado, é Deus quando nos formou. Você não pode reclamar, não. Deus quis e Deus não quis. Deus te formou da maneira que Ele quis. E o versículo 21. Ou não tem o oleiro, veja bem, poder sobre o barro. É o barro que escolhe a forma que ele quer, balança para lá, balança para cá. Não, abençoado. Para da mesma massa, olha só. Olha que tremendo. Para que da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Tem ou não tem? Tem, abençoado. O vaso, o oleiro é que escolhe. E Deus escolheu aquele para ser da misericórdia, mas escolheu aquele lá para ser da perdição. Como é que alguém vai reclamar disso? Quem é que vai querer questionar com Deus? Quem é que formou o vaso? O próprio Deus. Então Deus quis assim, abençoado. E detalhe, Deus formou os dois. Não é só o vaso de misericórdia que foi formado por Deus, não. Deus formou o de misericórdia e também formou o vaso que não é de misericórdia, que é o de perdição. Olha, e nós aqui temos aqui falado aqui várias vezes que o pacto da graça é um pacto espiritual. É isso, olha, pense bem, o pacto é espiritual. Quando nós falamos aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 14, com uma só oferta, nos fez perfeitos para sempre. Estamos falando do Espírito. Estamos falando aqui, ó, de nós mesmos, não é isso? Porque o pacto é do Espírito. Somos vasos de misericórdia perfeitos, mas é no Espírito. Porque sempre quando nós falamos em perfeição, sempre vem aqueles que falam: você é perfeito, eu vi você aquele dia lá fazendo aquele negocinho lá, eu vi você com aquele negocinho lá, bebendo aqui. Como é que você diz que é perfeito? A perfeição, abençoada, está aqui no nosso espírito. Agora, o nosso procedimento vai de acordo com o nosso conhecimento. Olha só, Colossenses, a primeira carta que Paulo escreveu a Coríntios, capítulo 3, 16. Vamos ler aqui, 1 Coríntios. É um verso que a gente lê sempre aqui, mas é importante. 3,16 diz assim, ó: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O próprio Deus habita aqui no nosso espírito. Por isso que nós somos aqui, ó, vasos de misericórdia. Somos vasos de misericórdia, perfeitos no Espírito, e temos o Espírito de Deus em nós. Essa é a diferença, abençoados. De que por que nós somos vasos de misericórdia. Somente os vasos de misericórdia é que têm o Espírito de Deus. Somente os predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. E aqui não vai da nossa parte
nenhuma vantagem, não porque você... Não é isso, abençoado, não existe aqui jactância da nossa parte. Nós estamos aqui lendo, mostrando para você que está escrito no Evangelho da Graça, o que Deus quis fazer, como nós lemos aqui no começo, porque Deus quis, esse que é o problema. Deus quis fazer e não deu satisfação de nada para ninguém, porque Ele é soberano. A diferença entre os vasos é que os de misericórdia, os da salvação, receberam o Espírito de Deus. Os vasos de salvação, todos, sem exceção, todos os filhos de Deus têm o seu Espírito. Romanos capítulo 8, vamos ler também aqui, Romanos capítulo 8, no versículo 9. Olha o que diz 8, versículo 9, diz assim, ó. Veja bem, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Veja bem, se você é um vaso de misericórdia, não é isso? Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para ser um vaso de misericórdia, abençoados, tem que ter o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, não é vaso de misericórdia e nunca vai ser. Nunca vai ser. Isso está dizendo o Evangelho da Graça. Nós somos vasos de misericórdia porque o Espírito de Deus habita em nós. Só por isso, abençoado, esse simples detalhe. Ó, 2 Timóteo, veja bem, 2 Timóteo, avança aqui um pouquinho. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim, ó, porque Deus, olha só, falando aqui do que Deus fez, não o que nós fizemos, porque Deus não nos deu o espírito de temor. O vaso de misericórdia não tem esse espírito, mas de fortaleza e de amor e de moderação, ou seja, de domínio próprio. Esse é o espírito de misericórdia, é o vaso de misericórdia que está em nós, que foi nos dado, foi imputado em nós, porque Deus quis. Esse aqui, abençoado, é a base da mensagem. Deus quis fazer. Por isso que nós somos vasos de misericórdia. Deus teve misericórdia de nós, teve de mim e teve de você, nos escolhendo desde antes da fundação do mundo. Abençoados, veja bem, graças a Deus que somos vasos de misericórdia, escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Desde que antes de Deus fazer qualquer coisa. E isso não nos bota assim, em posição, melhor do que ninguém. Não, nós não somos melhores do que os nossos irmãos que estão lá, por exemplo, na macumba, que estão lá no catolicismo, que estão no sistema religioso. Não, nós não somos melhores do que ninguém. O que acontece que é o conhecimento, abençoado, que chegou aqui, que Deus também quis, isso aqui não é inteligência nossa, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, no versículo 18, diz o apóstolo Paulo, que Deus iluminou os olhos do entendimento e nós entendemos, nós ouvimos, funciona assim, ó, nós ouvimos e Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, a quem Ele quis. Mas isso depende de Deus. Então é por isso que nós aqui sempre falamos. Compartilhe a mensagem, não é isso? Se inscreve no nosso canal para que a palavra corra e seja glorificada. Porque o Evangelho diz que o entendimento ele vem pelo ouvir. O abençoado ouve, eu me lembro quando eu ouvi pela primeira vez, não é isso? Eu nunca me esqueço daquele dia que eu estava lá, já falei aqui umas 500 vezes isso, né? Eu estava lá num local lá de reunião lá da religião, quando chegou a abençoada e mandou assim no meu peito, boa noite, abençoado. E que é isso, abençoado? E aquilo começou aqui na minha mente, que é isso, abençoado? E as coisas começaram a fazer, e Deus iluminou os meus olhos aqui do meu entendimento. Eu passei a entender que não era Deus te abençoe, que Deus já havia me abençoado desde antes da fundação do mundo, e as coisas começaram a crescer, e eu comecei a entender, e Deus me salvou aqui na mente. Porque eu já era um filho, um vaso desde antes da fundação do mundo de misericórdia e faltava o conhecimento. E é esse o nosso trabalho aqui. Compartilhe as mensagens, escreva, fale lá com seus amigos, fale lá com seus vizinhos, mostre para ele o que está escrito, anote aí os versículos, mostre para que a salvação também alcance a eles. Salvação da mente, não é isso? Não é a salvação do espírito. Porque no espírito, não importa onde que ele esteja, não importa o que ele faça, se é um filho,
É um filho desde antes da fundação do mundo, mas quando ele receber a salvação no Espírito, então ele vai mostrar aquilo que realmente ele é, quem ele é, a verdadeira posição em Cristo Jesus. Compartilhe as mensagens para que os vasos de misericórdia sejam alcançados. Tem muito vaso de misericórdia que está aí batendo cabeça por aí, né? Fazendo coisas, porque falta ali o conhecimento. E sejam livres na mente, aqui no conhecimento. Essa é a diferença, abençoados. Não são livres na mente, estão presos por falta de conhecimento. Pensam que podem se perder, e por pensar que pode se perder, estão fazendo coisas aí, estão vivendo debaixo da mão de homens maus e perversos, como diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, não é isso? Homens maus e perversos, que estão aí botando a igreja, os filhos de Deus, os vasos de misericórdia, em vergonha, fazendo coisas aí terríveis, se batizando nas águas, tomando Santa Ceia para ter comunhão com Deus, fazendo jejum. Imagina um vaso de misericórdia fazendo jejum. Que coisa feia, que coisa vergonhosa para um vaso que foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Mas por que eles fazem? Porque eles são, não, pessoal, que falta o conhecimento. E o nosso trabalho aqui é esse, não é esse? E vamos aqui encerrar. Voltamos a Romanos capítulo 9, versículo 23, e vamos repetir o que nós lemos aqui no começo, para que, ou seja, da mesma maneira, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Nós agora conhecemos, né, que somos abençoados, que somos santos, que somos perfeitos no Espírito, e tudo feito por Deus. Nada com a nossa participação, nada com as nossas obras. Tudo feito por Deus. Deus quis, não é isso? Aqui, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já que Dantes preparou. Tudo preparado por Deus, tudo feito por Deus desde antes da fundação do mundo. Abençoados, graças a Deus fazemos parte desse grupo. E recebo que você compartilhe essa mensagem, que você faça a palavra correr, para que os nossos irmãos que estão aí perdidos também possam receber essa palavra. Recebo que já é a nossa melhor semana, recebo que tudo está bem na sua vida, e muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar nos ouvindo, e tenha assim uma excelente semana. Abençoados com todas as bênçãos.